Olá, hoje eu quero trazer um ponto muito importante para vocês. Mudou a minha vida e vai mudar a sua. Sabe aquela simples pergunta que em algum momento alguém fez para nós? Quem é você? Eu não consegui responder. Não sei se você consegue já de imediato ter a sua resposta. Porque para mim veio meu nome, minha idade, os meus cursos e a minha profissão. E quando eu descobri que isso não é quem eu sou, é quem eu estou no momento, e eu fui parando para olhar para mim, descobrindo que eu sou algo muito maior. Isso quer dizer a nossa base. Nós somos os nossos valores, os nossos princípios, o que a gente gosta, não gosta, acredita, não acredita. E isso vai construindo a nossa base, que vai ajudar a gente a se posicionar, a falar não e a construir a nossa identidade, o nosso eu. Mas por muitos anos eu fiquei perdida na minha jornada. E aí eu entendi que isso estava conectado com a minha história de vida. Então, sabe aquele momento da vida que você vai vivendo com base no que os outros vão te dizendo e que parece um direcionamento bom, mas na verdade é porque eu não sei quem eu sou. Então, o que disserem para mim, eu acredito e eu tomo aquilo como uma verdade. Então, quando eu descobri isso na minha vida, eu quis buscar mais, aprender mais para mudar o que não estava bom, porque eu fui tendo clareza sobre mim, porque já teve situações na minha vida quando eu era adolescente de colocar uma roupa alguém dizer para mim assim: "Nossa, mas essa roupa não combinou com você. Se eu fosse você, eu tirar, eu trocava. Olha, sabe aquela outra? Põe aquela cor, fica melhor em você." E eu fui e troquei. Quem nunca fez isso na vida? Né? Às vezes passa um batom vermelho, alguém fala: "Não, não tá bom, passa um mais claro." E a gente acaba fazendo isso, né? A gente não tá conectada com a nossa essência, não vive no momento presente. Parece que eu vivia em total desespero e qualquer coisa que dizia pra mim era o melhor. Então, eu entendi que quando eu não sei quem eu sou, eu não tenho claro a minha crença de identidade. Então, eu preciso reconstruir essa crença, buscando valores, princípios. Lembra o que eu falei agora no início do vídeo? E aí, isso vai me empoderar a fazer, a realizar, a agir. Por quê? Porque o agir é emocional, não é racional. Então, toda vez que eu quero fazer algo, mas vem um desconforto enorme e eu não consigo fazer, eu planejo e não executo, eu falo que vou fazer e me saboto, e aí eu falo, não, amanhã eu começo aquela dieta, e aí eu procrastino. Vamos deixar para segunda-feira, porque afinal de contas, hoje é quinta-feira. E por que que isso acontece? Porque eu tenho essa desconexão da minha crença de identidade. Eu não sei quem eu sou, então é como se qualquer coisa tá bom, qualquer emprego tá bom, qualquer salário tá bom, qualquer coisa tá bom. A gente acaba vivendo na média. E aí uma vida mediana tá bom. E aí quando a gente descobre que a gente quer muito mais do que isso, a gente vai se empoderando, vai se entendendo, vai se redescobrindo e, como eu gosto de falar, se reconectando, a gente consegue entrar em ação, a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Mas, se eu não acreditar que eu sou capaz de fazer, que é uma crença de capacidade, eu não vou fazer, porque eu não acredito que eu sou capaz. Então, às vezes, a gente está trabalhando que é muito uma promoção no trabalho, um aumento de salário, ou mudar para uma área que a gente há tempos está almejando. Aí a gente compra curso, estuda, investe, entrega o melhor, a excelência, a qualidade, se posiciona nas reuniões. A gente está fazendo tudo que, ao nosso ver, é o possível naquele momento. E tá tudo bem. Mas, quando a gente se depara com essa crença, a gente pode fazer o que for, mas se a gente não acreditar que é capaz de ter aquele aumento, de ter aquela promoção, a gente vai deixar de fazer alguma coisa no meio do caminho ou não vai conseguir fazer. A gente até acredita que está fazendo melhor, mas no fundo está faltando algumas coisas e essas coisas são importantes, que é acreditar em você. Você é um ser humano incrível e dentro de você tá cheio de potência. Você é sim uma pessoa segura, uma pessoa comunicativa, uma pessoa extraordinária. Você tem muitas potências, mas por não acreditar que você é tudo isso, você não faz o que precisa ser feito. Aí a sua vida passa,
os resultados não chegam, você não consegue aquele objetivo, porque ele também ficou no meio do caminho, né? Porque se eu não me sinto capaz, por que eu vou realizar essa meta? Acaba que nada na nossa vida é importante. Então eu quero que você reflita sobre essa mini aula que eu tô dando para você aqui hoje e resgate as suas memórias, resgate quem você é e acredite nas suas capacidades, porque elas estão dentro de você e você só precisa acessá-las e acreditar que é capaz, reforçando a crença limitante de capacidade, porque de tanto a gente ouvir que não somos bom bastante, que esse emprego não é para nós, aquele aumento, imagina que alguém vai me dar um aumento para mim. É como a gente se comunica, é como a gente se comporta. E se isso acontece, tudo inicia na nossa mentalidade. Então, aonde eu mudo? A mentalidade. E como eu faço isso? Resgatando as minhas memórias, entendendo quem eu sou, acreditando nas minhas capacidades, para fortalecer tudo isso. E aí, para a gente fechar essa pirâmide, a gente tem a crença de merecimento. Se eu não acredito que eu mereço, eu não vou fazer as coisas acontecerem. Então, veja, eu preciso saber quem eu sou, fazer as coisas que precisam ser feitas para de fato eu ter aquilo que é o meu merecimento. Às vezes eu quero tanto prosperar na vida, mas eu tenho dificuldade de guardar dinheiro. Por que a dificuldade? Precisamos encontrar a causa raiz para que você acredite que mereça acessar esta prosperidade, né? Então precisa aprender a lidar com a energia do dinheiro e a forma pensamento sobre o dinheiro, que também está conectado com crenças limitantes. Mas veja o que eu preparei aqui para vocês e que eu quero ler para a gente fechar essa pirâmide. Olha só. Se eu sei quem eu sou, eu tenho fortalecido a minha crença de identidade, ou seja, o que diz sobre mim, sobre o que eu acredito que eu não abro mão. Então, isso se refere aos meus gostos, ao meu posicionamento, sabe aquela comunicação de que, olha, eu vou me posicionar, eu preciso falar isso, eu vou lá e vou fazer com educação, com respeito, com amor. Mas a gente se posiciona. E se a gente não faz isso, o mundo engole a gente. Porque isso aconteceu comigo. E não foi só uma vez, foram várias. Então eu não quero que você passe pelo que eu passei. Então, pega um papel, pega uma caneta, começa a anotar alguns insights que você possa ter com esse vídeo para que você comece a colocar em prática. Olha só, eu faço, tem que ser feito, eu mereço, eu quero mais, eu recomeço, a roda gira, o resultado vem, a energia muda, a comunicação muda e o comportamento muda. Porque às vezes a gente quer passar segurança, mas enquanto a gente não muda lá dentro para refletir fora, por mais que eu me ajeite na cadeira, por mais que eu mude o meu tom de voz, eu não vou passar segurança, sabe por quê? Os meus gestos, a minha fisiologia, ela passa uma coisa oposta. Então, toda mudança na nossa vida começa na mentalidade, porque isso reflete em todo o restante, em todos os pilares da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso negócio. Então, fortaleça a sua identidade, acredite nas suas capacidades, mereça receber e se permita fazer isso acontecer, porque a sua vida vai começar a mudar quando a sua mente acreditar que você pode mudar. E para a gente encerrar esse vídeo, eu trouxe aqui um resumo dessa pirâmide, vou chamar assim. Olha só, eu preciso, o correto, o que é? Eu ser, fazer para ter. Ok, mas na vida real não é assim que acontece, porque não foi assim que aconteceu comigo. Eu aprendi que eu preciso ter primeiro, para fazer. Eu preciso fazer para ter. Olha a confusão. E o ser? Se perdeu no meio do meu caminho. Porque em casa eu aprendi que a gente precisa ter um emprego para ser alguém na vida. Ter um salário para ter uma roupa, um sapato, para conquistar as suas coisas. Então eu precisava ter. Isso me desconectou da minha identidade, de quem eu sou, porque eu passei a viver o que eu acredito que ter é o mais importante. Então, sabe aquela situação de que você começa a trabalhar, você começa a ver que as pessoas ao seu redor já conquistaram muitas coisas e você não conquistou? Só que a gente não consegue ter a clareza que a gente está começando, as pessoas já estão um tempo na jornada. E aí a gente começa a gastar de forma impulsiva para
suprir aquele prazer momentâneo, sabe? Então, a gente vai, por exemplo, compra algo que a gente não poderia comprar naquele momento, mas a gente compra porque a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos ainda. E aí a gente acaba se endividando. E toda dívida, ela tem um início emocional. Então, eu sei que para você pode ser muita informação agora, mas são informações muito valiosas. Veja novamente esse vídeo com papel, com caneta e anota. E coloca aqui nos comentários. O que você espera desse canal? Que conteúdo você está precisando neste momento para que eu possa gravar e te entregar? Mas para hoje, para um pouco para refletir sobre quem você é, que já vai ser um passo imenso rumo ao seu propósito e a sua motivação em viver. Aguarde meus próximos vídeos que eu vou trazer episódios e pílulas de desconstrução da sua mentalidade para construir verdadeiramente quem você nasceu para ser. Até a próxima aula!